Fala pessoal, tudo certo? Dia 15 mais uma vez e nesse mês eu resolvi tratar de um assunto bem interessante, a Champions League. Bem, sabe aqueles clubes que ninguém dá nada por eles e acabam surpreendendo na fase de grupos? Às vezes até eliminando os gigantes da competição logo nessa fase? Pois é, nesse mês eu vou falar um pouquinho sobre alguns clubes considerados pequenos ou desconhecidos que jogaram as eliminatórias da Champions League e alguns até ganharam. Então, bora lá! Bom, e já vamos começar falando sobre um time lá do Chipre. Sim, do Chipre, o Apoel, lá na temporada 2011 e 2012. Bem, o time cipriota caiu em um grupo até que tranquilo, com Zenit, Porto e Shakhtar Donetsk. Mas mesmo assim, não se esperava muita coisa do Apoel. Porém, o time surpreendeu e passou na primeira colocação daquele grupo, vencendo times como Porto e Zenit por 2-1. Bem, lá nas oitavas, iria enfrentar o Lyon. Perdeu por 1-0 no primeiro jogo, mas no jogo de volta ganhou por 1-0, levando a disputa para os pênaltis. Nos pênaltis, o Apoel levou a melhor, vencendo por 4-3. Até aí, já se sagrava uma das melhores campanhas do seu país na Champions. Daí, o clube foi enfrentar o Real Madrid nas quartas e acabou levando um sacode do time espanhol, perdendo por 3-0 no primeiro jogo e depois perdendo de novo, só que agora por 5-2. Apoel, não foi dessa vez. Mas mesmo assim, o time do Chipre protagonizou uma campanha histórica. E mais tarde, quem foi o campeão daquela edição foi o Chelsea, vencendo o Bayern de Munique por 4-3 nos pênaltis. Sim, o Real Madrid não chegou na final daquela edição, caiu logo nas semis, justamente pro Bayern. Mas vida que segue, né, Real? Bom, viajando um pouco mais, chegamos à Alemanha para falar do Schalke 04 na Champions de 2010-2011. Bem, o clube alemão caiu em um grupo com Lyon, Benfica e o Hapoel Tel Aviv de Israel. O Schalke conseguiu se impor logo na fase de grupos, vencendo o Benfica por 2-1 em Portugal. Também venceu o Lyon por 3-0 lá na Alemanha. Daí venceu o Hapoel Tel Aviv e o Benfica em solo alemão por 3-1 e 2-0 respectivamente, garantindo assim a primeira colocação do grupo. Nas oitavas, enfrentou o Valência da Espanha e venceu por 4-2 no agregado. Já nas quartas, iria pegar logo o atual campeão daquele torneio, a Inter de Milão. Mas o Schalke não se intimidou e venceu por 5-2 lá na Itália. Isso mesmo, o Schalke ganhou por 5-2 fora de casa. Daí, já comemorando tamanha conquista e só precisando segurar o resultado, foi jogar de novo com a Inter, só que agora na Alemanha. E mais uma vez venceu, só que agora por 2-1. Ufa, que campanha, hein, Schalke? Só que agora, meu amigo, o Schalke ia enfrentar nada mais nada menos que o Manchester United e acabaram levando um sacode, 6-1 no agregado. Porém, o Schalke continua na história, sendo uma surpresa e tanto ao falar desse assunto. Bem, agora vamos voltar bastante no tempo para falar um pouco sobre um time da Inglaterra, o Nottingham Forest, que na temporada 78-79 chegava para disputar a Champions. Vale lembrar que 2 temporadas antes o time jogava a segunda divisão da Inglaterra e subiu como o terceiro colocado naquele ano. Daí, na próxima temporada, ganhou o título inglês da primeira divisão, se classificando para a Champions. Na Champions, que naquela época ainda não tinha fase de grupos, venceu o Liverpool na primeira rodada, por 2-0 no agregado. Depois, o AEK da Grécia por 7-2, também no agregado. E nas quartas, iria enfrentar o Grasshoppers da Suíça. E jogou muito bem, ganhando por 4-1 no jogo de ida e empatando por 1-1 na volta, garantindo sua vaga nas semifinais daquele torneio. Bem, agora nas semis, iria enfrentar o Colônia, da Alemanha, e, após 2 jogos bastante disputados, conseguiu levar a melhor, se classificando para a final da Champions League. Até aí, já tinha sido uma campanha e tanto do Nottingham, mas calma lá, ainda tinha a final. Na final, enfrentaria um time sueco, que também não estava para brincadeira, o Malmo. Daí, para a grande final, chegavam os 2 clubes com altas expectativas. Mas, no final, deu Nottingham mesmo.
surpreendendo a todos e levando aquela taça para a Inglaterra. E para quem pensa que isso foi apenas um acontecido, que nunca mais vai se repetir novamente, na temporada seguinte, o Nottingham Forest levou a Champions de novo, só que agora em cima do Hamburgo da Alemanha. Que época incrível do time inglês. Bom, e para finalizar o vídeo, vamos falar um pouco sobre a que eu acho que é a maior zebra da história da Champions League, o Steaua Bucareste, na temporada 1985-86. Bem, o time romeno foi jogar a primeira rodada da Champions contra um time lá da Dinamarca e acabou vencendo. Daí, na segunda rodada, enfrentou o Budapest Honvéd da Hungria e acabou vencendo também. Nas quartas, pegou um time da Finlândia e venceu por 1-0 no agregado. Já nas semis, iria enfrentar o Anderlecht da Bélgica, que já tinha eliminado o Bayern de Munique no mesmo ano. Daí, o clube romeno não se intimidou e venceu o Anderlecht por 3-1 no agregado. E na grande final, iria enfrentar nada mais nada menos que o Barcelona. Sim, o Barcelona. Mas para você que pensa que o Steaua Bucareste ia desistir logo aí, pensou errado. O time romeno foi com tudo para a grande final, porém não conseguiu definir o jogo no tempo normal. Daí, a partida foi para os pênaltis. E chuta aí quem ganhou? Sim, o Steaua Bucareste ganhou do Barcelona, levando assim aquela taça para casa. É claro que houveram outros times também, entre aspas, desconhecidos, que passaram da fase de grupos, e alguns até conseguiram chegar na final. Mas nesse vídeo, exceto nos dois primeiros exemplos, eu foquei apenas nas primeiras edições da Champions. Quem sabe numa possível parte 2 eu falo das edições mais recentes. Então é isso, galera. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado por assistir. As plataformas digitais passando aí na tela. E até o próximo vídeo.